Renascença. Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. 40 anos depois da entrada de Portugal na União Europeia, um novo alargamento está no horizonte do projeto europeu. A entrada da Ucrânia, da Moldova e dos países dos Balcãs Ocidentais deve implicar uma reorientação ao leste da Europa, com impactos económicos, políticos e institucionais significativos. Que balanço se pode fazer das 4 décadas de Portugal na União Europeia? Que papel pode Portugal desempenhar no novo quadro político da Europa? De que forma a Europa se deve preparar para um clube com mais de 30 membros? Os convidados do programa desta semana são Carlos Coelho, ex-eurodeputado e comissário para as comemorações dos 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia, e Tiago Antunes, investigador do European Council on Foreign Relations e ex-secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Bem-vindos aqui à Renascença. Tiago Antunes, Carlos Coelho, é um gosto recebê-los para falar aqui sobre este tema. Carlos, comece por si, não podia ser de outra maneira, falando dos 40 anos de Portugal na União Europeia. O Carlos tem estas responsabilidades relevantes, porque Portugal foi também o beneficiário desse alargamento, na altura de braço dado com Espanha. Aliás, sabemos que Portugal teve que esperar um pouquinho em relação à Espanha para entrarem ao mesmo tempo, do ponto de vista da negociação. Os dados mostram, obviamente, que estes 40 anos de Portugal na União Europeia mostram dados muito positivos. O Carlos, para além daquilo que é positivo, quer acentuar desafios crescentes ou que se mantêm em relação à presença de Portugal na União Europeia. Antes de mais, olá, muito bom dia. É um prazer estar aqui consigo, Zé Pedro, e com o Tiago. Eu acho que a primeira coisa que temos que assentar é que estes 40 anos são uma história de sucesso. E, portanto, nós devemos reconhecer o trabalho daqueles portugueses que, no momento em que não era antecipável a complexidade da vida moderna, e, portanto, que grande parte dos problemas com que estamos confrontados hoje não eram imagináveis há 40 anos atrás, tiveram a lucidez de perceber que hoje seria terrível se nós estivéssemos sozinhos. Ou seja, aquele mantra do antigo regime do orgulhosamente sós também existiu depois do 25 de Abril em pessoas que achavam que Portugal podia estar orgulhosamente só, sem estreitar esforços com os seus parceiros europeus. Aqueles, e foram muitos, em particular Mário Soares, mas também Sá Carneiro, Diogo Freitas do Amaral e muitos outros, que no grande leque democrático abraçaram esta ideia de que nós na Europa temos mais possibilidades, mais sucesso, e houve um reencontro de Portugal com a família europeia. Eu acho que merecem uma palavra de um registro de agradecimento. Depois, é verdade que o Eurobarómetro, que todos os 6 meses nós temos, e que é a melhor radiografia do pensamento e da sensibilidade dos europeus, coloca sistematicamente Portugal ou nos 3 primeiros, ou agora no primeiro lugar, sim, daqueles que consideram que a Europa valeu a pena. É muito consistente essa posição de Portugal. É muito consistente. Isso significa que há uma percepção dos portugueses de que esta experiência valeu a pena, de que este processo foi um processo bem elaborado, bem executado. Mas a verdade é que, se nós não quisermos acreditar nas percepções, mas quisermos ir aos factos, isso é evidente. Eu pedi à Planap para fazer uma comparação entre aquilo que era Portugal há 40 anos e Portugal hoje. E há dados que são impressionantes. Há os dados normais da atividade económica que nós conhecemos. Talvez os 2 mais relevantes sejam aqueles que têm a ver com o PIB per capita. Quando Portugal entrou na União Europeia, éramos o país mais pobre, com o PIB per capita a roçar metade, e hoje ultrapassamos os 80%. Há também a rede das autoestradas, que é o mais fácil. Sim. Nós tínhamos o símbolo. Tínhamos 100 km de autoestradas quando entrámos, e hoje temos mais de 3.000. Mas, enfim, houve um grande investimento em redes de energia, em hospitais, centros de saúde, escolas, etc. Mas aquilo que eu acho mais notável são os dados que têm a ver com as pessoas. Há muitos dados, mas há 3 que eu acho que verdadeiramente impressionantes. O primeiro é a esperança de vida. Entre o momento em que nós entramos
E hoje, os portugueses, em média, vivem mais 10 anos do que viviam. Portanto, a esperança de vida aumentou uma década entre 1986 e 2026. O segundo dado tem a ver com o investimento no capital humano. O número de alunos no ensino superior quadriplicou. Éramos menos de 100 mil e hoje somos mais de 450 mil. E se formos analisar a produção científica, isto é, a produção de papéis que são resultado de teses de investigação, eram pouco mais de 500 por ano em 2025, 2026, em 1985, 1986, e hoje ultrapassa os 37 mil. Mas acreditamos isso à Europa e à nossa potência europeia? Não. O investimento que aumentou significativamente, o investimento em ciência e tecnologia, em investigação científica, em ID, como se costuma dizer, era 0,3 do PIB e hoje é 1,7. E isso foi também feito com fundos europeus, não há dúvidas nenhumas. Portanto, isto nem todas essas mudanças são só Europa, mas se não fosse a alavanca dos fundos e das redes em que participamos na União Europeia, isso não teria sido possível. Portanto, eu creio que a análise é estes 40 anos valeram a pena. E agora, temos que olhar para o futuro, quer dizer, pensar que nos próximos 40 anos, o que é que a Europa pode ser e o que é que Portugal na Europa pode ser. Já vamos a essa segunda parte. Tiago Antunes, a mesma ideia em relação a estes 40 anos. De facto, estes dados são positivos, mas a verdade é que nós também mantemos um conjunto de desigualdades e um conjunto de questões que não sei se devemos, se é a potência europeia que pode completá-la ainda mais a partir de agora, ou se decorre também de dificuldades estruturais do país. Como é que analisa estes 40 anos globalmente, pensando? Certamente também subscreve, se tivesse sido ouvido pelo Eurobarómetro, se calhar também punha a sua cruzinha no lado positivo, não? Também. Muito obrigado pelo convite, quero cumprimentar também o Carlos Coelho, é um prazer participar neste debate. Bom, eu estou inteiramente de acordo com aquilo que o Carlos acabou de dizer e creio que os portugueses em geral estão de acordo. Felizmente, de facto, como os dados do Eurobarómetro recorrentemente mostram, há um amplo reconhecimento da enorme vantagem de pertencermos ao projeto europeu e de como estes 40 anos de pertença têm trazido benefícios enormes para Portugal. Os portugueses reconhecem isso, o país é completamente diferente, quer dizer, quem tem um pouco de memória, se lembra do que era o país há 20, 30, 40 anos atrás, sabe que de facto obviamente nem tudo é devido à integração na União Europeia, mas há obviamente consequências muito reais, muito presentes, muito visíveis, não só, talvez aquilo que é mais notório é a infraestrutura, de facto, as autoestradas, o saneamento básico, etc., mas como o Carlos dizia, é muito mais do que isso. São também coisas que não têm a ver apenas com os fundos, normalmente quando falamos muitas vezes quando se fala em integração europeia, fala-se logo dos fundos, não é? Mas fomos recipientes líquidos, claro, e isso, de muito dinheiro. Com certeza, sem dúvida, isso permitiu modernizar o país e isso está à vista de todos. Mas isso é talvez aquilo que salta à vista que todos conseguimos reconhecer. Mas para além disso, nós temos hoje em dia... Foram mais de 100 mil milhões de euros ao longo de 40 anos. Sim, é muito investimento e naturalmente, como dizia, ainda há dificuldades, ainda há atrasos, ainda há desafios no nosso país, mas quer dizer... É indiscutível o caminho que fizemos e o salto de gigante que demos graças à União Europeia. Mas para além disso temos os estándares ambientais, sociais mais desenvolvidos do mundo. Pertencemos a um espaço que tem de facto as regras mais sofisticadas e pertencemos a uma comunidade de valores. Eu acho que e de solidariedade isso é muito importante. Frisar sempre para além dos fundos e para além da parte da prosperidade, um dos grandes impactos da pertença ao projeto europeu é de facto esta prosperidade partilhada, mas são também estes valores partilhados. E todos os alargamentos tiveram uma história, não é? O nosso alargamento a Portugal, a Espanha e alguns anos antes à Grécia, portanto os alargamentos mediterrâneos, visaram consolidar democracias muito jovens e muito periclitantes na altura. E, portanto, a integração europeia foi também uma forma de estabilização, de ajuda à democratização do país. E depois os alargamentos a leste fizeram isso também no pós-Guerra Fria. Esses foram mais desafiantes também para Portugal do ponto de vista económico. Criando esse tipo de desafios, claro, é natural, é evidente que desde que houve o alargamento conhecido como Big Bang em 2004, de repente a 10 novos países, e depois seguiram-se mais a Bulgária e a Roménia em 2007, obviamente houve um pender da União Europeia para leste.
Isso obviamente não seria, para nós seria mais benéfico uma realidade em que a União Europeia fosse mais, em que o peso ocidental fosse mais relevante na União Europeia. Mas há benefícios esse alargamento foi altamente benéfico para a União Europeia como um todo, portanto nós também beneficiamos desse. Aliás, todos os alargamentos foram histórias de sucesso para a União Europeia, não é? Portanto, o nosso alargamento foi uma história de sucesso para Portugal, mas o nosso alargamento foi também uma história de sucesso para a União e todos foram. Há benefícios tangíveis, reais, de todos os alargamentos e, portanto, nós beneficiamos também do alargamento do mercado único para leste, nós beneficiamos também da maior força e do maior peso que a União Europeia tem em termos internacionais por ser um parceiro mais relevante, com mais população, com mais PIB, com mais presença global, com mais relações no mundo e, portanto, obviamente que há desafios. A Europa de hoje não é a Europa que havia até 2004, obviamente, é uma Europa cujo centro de gravidade se deslocou. Isso, objetivamente, enfim, não é tão bom para Portugal, desse ponto de vista, ou cria desafios, mas beneficiamos também de pertencer a este espaço alargado. E eu acho que essa perspectiva é muito importante quando consideramos novos alargamentos, como estão na calha, porque se todos os alargamentos foram histórias de sucesso, é de prever que os novos alargamentos sejam também histórias de sucesso para a União Europeia como um todo. E se nós beneficiarmos dessa solidariedade europeia e dessa prosperidade partilhada e pudermos desenvolver-nos, devemos querer isso também para aqueles que neste momento desejam entrar no projeto europeu. E acho que devemos, não só por uma questão de solidariedade, mas também de interesse próprio, porque, como digo, um alargamento da União tem sido benéfica para a União como um todo. Carlos, do outro lado, há a questão da divergência em relação ao crescimento europeu, há a questão de Portugal ter ainda um poder de compra bastante reduzido, e esses são os desafios que têm que marcar a nossa relação também com a Europa. Ou seja, o que eu quero perguntar é qual é o papel que a Europa vai jogar para resolver esses problemas que nós ainda temos? Está tudo muito na mão da questão interna, da questão doméstica, ou a Europa também nos vai poder ajudar a resolver isso? Não, essa é uma pergunta interessante, mas é uma pergunta que nos coloca questões prévias sobre aquilo que nós queremos da Europa, não é? Nós queremos que a Europa seja mais eficaz e tenha mais poder, ou queremos que ela seja mais complementar e menos relevante? Porque nem todos temos a mesma ideia da Europa. Eu tenho a ideia de que Portugal beneficia de uma Europa que seja mais presente. E, portanto, colocado entre a alternativa de ter mais instrumentos europeus ou ter menos instrumentos europeus, eu acho que para Portugal é bom haver mais instrumentos europeus. Agora, infelizmente, essa não é a perspectiva de todos os Estados-membros, nem de todas as famílias políticas nos diversos países europeus. Eu diria que hoje há um mood, há um ambiente, eu não diria com perfume nacionalista, não quero lançar esse label, mas receio que em diversos países a pressão de alguma opinião pública seja mais no sentido de reservar instrumentos de poder interno do que instrumentos comunitários. Para isto não ter um ar muito teórico. Criação de emprego, desenvolvimento económico e criação de emprego. Neste momento, a maior parte das ferramentas são dos governos nacionais. O orçamento da União Europeia, que só pode intervir nas áreas em que todos os países, por unanimidade, aceitaram que serem áreas de partilha de soberania, representa 1% do produto. Portanto, a área comunitária é isto, é uma coisa pequenina, não direi que é uma migalha, mas é um ponto, é um dote. Mas o Carlos acha que não é ceder, mas aprofundar o instrumento europeu poderia resolver de uma forma decisiva estes gaps que ainda existem entre Portugal e a Europa? Nós temos que pensar quais são os desafios para o futuro. Naturalmente nós estamos a falar em Portugal e somos portugueses, não nos podemos aliar da nossa circunstância. Sim. Mas se eu olho para a Europa, quais são os desafios que eu vejo? Vejo um desafio de competitividade, que está bem evidente nos relatórios que foram produzidos recentemente. Certo. Há uma competição entre a Europa, a China, os Estados Unidos, as economias mais desenvolvidas, que hoje em dia têm uma especial relevância no domínio das novas tecnologias e até da inteligência artificial, e a questão é de saber se cada Estado-membro pode entrar nessa corrida sozinho ou se temos mais valias pelo facto de estarmos no grupo da União Europeia. Se a União Europeia se posiciona aí. Depois, eu acho que a redução das assimetrias de desenvolvimento é
deve continuar a ser uma prioridade europeia. Nem todos estão de acordo, porque acham que a coesão económica, social e territorial que está nos tratados não deve ser uma preocupação prioritária. Eu acho que deve ser, mas isso significa que tem de haver instrumentos, não é? O debate sobre o orçamento comunitário, que é um debate sério e que vai ser um grande debate no curto espaço de tempo nas instituições europeias, está a ser alimentado na ideia, por alguns países, que temos que reduzir a despesa. E reduzir a despesa é cortar em áreas que são importantes para Portugal, designadamente a coesão. A segurança e a defesa. Nós acabamos agora uma cimeira da NATO, em que uma vez mais foi claro o desprendimento da administração americana relativamente às suas responsabilidades históricas relativamente à Europa. Se nós tínhamos alguma ilusão de que podíamos continuar a confiar no guarda-chuva protetor dos Estados Unidos, acabaram. E, portanto, isso significa que há aqui responsabilidades acrescidas. Como o Tiago estava a dizer, o alargamento. Quer dizer, há 10 países a baterem à porta da União Europeia. É verdade que não estão os 10 em igualdade de circunstâncias e os 10 não vão entrar amanhã. Aliás, amanhã não vai entrar nenhum deles, mas no curto espaço de tempo, se calhar aquele que pode entrar mais facilmente não é nenhum dos 10. Já vamos a esses 4 pontos, mas a minha questão é, tal como o Carlos deu o exemplo do emprego, se mais instrumentos europeus podem alavancar este estreito, a diminuição deste estreito entre a Europa, a zona euro e Portugal, em questões como a questão do custo de vida, a questão do crescimento económico. Eu acho que é improvável, não é improvável, é impossível pensar no crescimento económico em Portugal fora da lógica da Constituição Europeia. E, portanto, tudo que forem instrumentos europeus de desenvolvimento que possam beneficiar todos os Estados-membros, incluindo a Portugal, repercute-se positivamente em Portugal. Via política de coesão? E não só, via política de desenvolvimento em concreto. Agora, o que nós não podemos é olhar para a Europa e dizer que nós queremos mais emprego, queremos mais desenvolvimento económico, queremos mais produtividade e depois dizer à Comissão Europeia os senhores nestas áreas não podem intervir porque isto é responsabilidade nacional. E é esta dicotomia que neste momento está a marcar grande parte do exercício de poderes. Grande parte dos Estados-membros estão a dizer, não, os senhores estão a meter-se onde não devem. Isso não são competências vossas, são competências nossas. E o Carlos acha que é bom para Portugal essa dinâmica europeia? É claro, e temos uma experiência recente. Repare, quando foi o Covid, o Tiago Antunes acompanhou isso muito melhor do que eu, quando foi o Covid, nós não tivemos nenhuma capacidade de seguir os tratados puros e duros. Dito de outra maneira, se nós tivéssemos seguido apenas as competências tradicionais que estão previstas nos tratados, a capacidade de resposta da Europa tinha sido muito pequena. Agora, como nós estávamos numa situação de emergência, toda a gente fechou os olhos e permitiu o salto em frente. Um exemplo concreto é o recurso para o Horizonte Europa, o Horizonte EU, portanto, os instrumentos financeiros para a recuperação do Covid. Fomos ao mercado internacional, quando a Alemanha dizia nem pensar, isso é uma violação do tratado, a União Europeia não se pode endividar, não pode ir pedir dinheiro a crédito. E o que é facto é que perante uma emergência nós conseguimos encontrar as soluções, até as soluções jurídicas, que permitiram isso. Hoje em dia as pessoas dizem, foi bom ou foi mau? Foi bom termos mais Europa para comprar vacinas e distribuí-las. Foi bom termos mais Europa para irmos aos mercados financeiros internacionais a boas taxas de juro, buscar dinheiro para alavancar o desenvolvimento da União Europeia. Eu não tenho dúvidas nenhumas que isso é positivo. É positivo para a Europa e é positivo para Portugal. Agora, quando caímos num discurso dogmático ou às vezes um bocadinho ideológico, vemos forças políticas e vemos alguns Estados-membros com uma atitude mais retraída relativamente a isso. Tiago, qual é a sua perspectiva sobre isto? Eu trago aqui outro exemplo para tornar isto também concreto, que é a habitação. Que eu acho que, enfim, é um problema que diz muito a muita gente. É uma competência que não é europeia, é uma competência nacional, mas é um problema que é comum
a todo o espaço europeu, a todas as grandes cidades e médias cidades. Portugal e a Grécia são os países onde o preço da habitação mais aumentou desde 2020. Sim, Portugal atinge, enfim, um nível bastante elevado, mas noutros, que na Irlanda em Dublin é um problema enorme, em Berlim, por todo o lado. E portanto faz sentido que haja uma resposta europeia. Certo. Quando eu era secretário de Estado dos Assuntos Europeus, o então Primeiro-Ministro António Costa escreveu uma carta à Presidente da Comissão pedindo instrumentos europeus, uma atuação europeia. Na altura, nem toda a gente aqui em Portugal percebeu bem isso. Diz, mas para quê? Para visto está a pedir ajuda à União Europeia, mas isso é uma competência dele. E hoje em dia está claro, está assumido por toda a gente que há um comissário com esse pelour, com essa competência da habitação, que há instrumentos a serem criados e que é necessário a União Europeia também dar respostas, porque é um problema comum. Houve agora uma decisão do Parlamento Europeu nesse sentido também. Exatamente, e portanto, e a questão da saúde durante a pandemia é evidente, quer dizer, quando há um problema que é comum a toda a Europa, nós viramos para a União Europeia e pedimos mais da União Europeia. E portanto, depois também, isso tem um reflexo no debate atual sobre o orçamento, que é, se pedimos tanto à União Europeia, depois temos que lhe dar os meios. Não podemos continuar a pedir e a ter a expectativa de que a União Europeia vai responder a tudo, mas depois não lhe damos a capacidade e os meios para o fazer. Mas, eu diria, para praticamente todos os grandes desafios que temos pela frente, que eu me lembro, nós precisamos de mais Europa. Isso e não é menos. ceder nas competências de cada Estado? E neste caso, por exemplo, portuguesas? Ouça, é exercê-las em comum. Certo. Porque são problemas comuns que têm uma melhor resposta se forem tratados em comum. A defesa é o exemplo óbvio. Portugal pode investir imenso em defesa por si próprio, mas estará plenamente seguro se não for de um contexto tipicamente seria o da NATO, mas enfim, como com os desenvolvimentos que conhecemos, sim, se não for num contexto europeu, é óbvio que a resposta de defesa tem que ser uma resposta europeia. Os problemas de competitividade da economia europeia, do mercado único europeu, face à China, face aos Estados Unidos, tem que ter uma resposta. Não é a dimensão de Portugal que vai conseguir encontrar ganhos de competitividade face a esses espaços, face a esses portentados económicos. Portanto, tem de ser através da construção de consórcios, tem de ser através de empresas, de universidades, de polos de investigação europeus que se juntem com inovação, com criatividade, que possam fazer face, designadamente no domínio tecnológico, no domínio das Big Tech, por exemplo. Portanto, enfim, e podemos continuar a dar exemplos de outras e outras áreas em que, para sermos fortes, para termos capacidade de responder, precisamos de agir em comum. Para a Europa ter uma palavra, no que diz respeito à política externa, por exemplo, para a Europa ser o global player que deseja ser, com intervenção nas grandes questões, seja do Médio Oriente, seja do Irão, seja até nas negociações de paz na Ucrânia, tem que ter uma só voz, tem que ter instrumentos para poder falar uma só voz. Porque se cada Estado-membro tem a sua política externa totalmente desgarrada umas das outras, não vamos conseguir ter esse impacto e estar à mesa das negociações onde elas interessam, onde se faz a diferença. E, portanto, eu diria que, de facto, temos interesse em que haja mais União Europeia, com mais instrumentos, com mais voz comum, e Portugal seja um participante ativo nessas negociações, nesses instrumentos, e para isso o que Portugal tem que fazer é levar a sério, como leva, a sua participação europeia. Ser um membro propositivo, estar nas grandes coligações internas, na proposição de novas medidas, de novos instrumentos, nas cooperações reforçadas que venham a existir. Isso é um ponto importante, porque com esta reconfiguração a prazo, também com o alargamento, e agora introduzindo esta questão, vamos voltar à questão dos pelotões da frente e de trás, na questão da Europa, ponto 1. Ponto 2, penso que o vosso discurso é consonante nesta matéria, a necessidade de Portugal estar nesse pelotão da frente, como tem estado, mas a verdade é que é cada vez mais difícil, tendo em conta os bloqueios que têm existido. O Tiago, o que é que pensa que é decisivo? A voz de Portugal é decisiva em alguma área em particular? Olha, eu tenho uma posição que é até não inteiramente conforme com aquilo que tem sido o posicionamento de Portugal ao longo do tempo. Portugal, tipicamente, tem tido uma postura muito cética, muito resistente à ideia dos pelotões ou dos motores franco-alemães ou do diretório, etc, etc. E eu percebo porquê, e a razão é porque temos medo de ficar de fora desses núcleos onde se avança e onde se decidem as coisas.
Eu parto do seguinte princípio. Eu acho que uma maior diferenciação dentro da União Europeia vai ser absolutamente necessária. Por várias razões, e designadamente se estes novos alargamentos se concretizarem, não vamos conseguir, o one size fits all não vai continuar a ser possível. E portanto vamos ter de ter arranjos mais flexíveis, mais diferenciados, em que nem todos estão em todas as políticas, ou nem todos estão com a mesma intensidade. Nós já temos isso na União Europeia, não é? Schengen já é um exemplo disso, o próprio euro, a zona euro é um exemplo disso. Nós já temos exemplos de diferenciação. E eu creio que vamos ter que ter mais diferenciação, é inevitável. Não é que seja desejável, é inevitável. Temos mais diferenciação. E Portugal não deve temer isso, não deve resistir a essa diferenciação. O que deve procurar estar é nos núcleos mais avançados da integração. E, portanto, haverá países mais integrados porque querem avançar mais e não faz sentido que sejam retidos pelos outros. E, portanto, deve poder haver essa lógica de cooperações reforçadas, essa lógica de uma integração mais intensa, e Portugal deve estar aí. E há outros países que enfim, estão contentes com o estado de integração que já se atingiu, ou uns que valorizam mais o mercado único do que propriamente outras políticas. E é preciso compreender a vontade desses Estados-membros e encontrar um arranjo em que eles se possam sentir confortáveis nesta integração europeia, em que não vamos estar todos no mesmo plano. Isso parece-me claro e, portanto, devemos aceitar isso, mas procurar estar na vanguarda sempre. Mas com que cartas vamos para o junto desse diretório, junto desse pelotão da frente? Com que cartas temos para jogar? Portugal tem... Porque eles são muito grandes, esses países. Sim, Portugal tem um soft power da União Europeia que não é despreciando. Portugal é muito procurado, muitas vezes, pelos grandes para formar pequenas coligações, grupos de like-minded. Valoriza o papel de Portugal, sendo um país muito comprometido com o projeto europeu, muito interessado no avanço da integração europeia. Portugal, muitas vezes, está nesses núcleos, não de forma não proporcional ao seu peso, ou à sua população, ou ao seu PIB, mas porque é um parceiro interessado e dinâmico e ativo e proativo. E podemos fazer isso. Estas configurações diferenciadas não se devem fazer numa forma de fechar porta, dizer não queremos aceitar este ou não queremos aceitar aquele. Devem fazer-se permitindo a quem está interessado nisso avançar, mas não fechando portas aos demais. E, portanto, se for numa lógica de caixinha, digamos assim, nós avançamos e excluímos os outros, aí Portugal não deve estar contra, Portugal não deve aceitar. E deve agora, estar em todas. Se for numa lógica em que quem quer entrar, entra, Portugal deve aceitar e deve querer entrar e deve querer estar lá e fazer parte. Carlos, qual é a sua opinião? Não, completamente a mesma. Acho que Portugal tem que estar em todas. A nossa diferença, eu acho que o Tiago tem razão, é de certa forma regressar ao lema da União Europeia, unida na diversidade. Nós temos que respeitar a diversidade. Eu respeito que nem todos queiram estar nas mesmas áreas, e os dois exemplos que referiu mais notáveis são Schengen e o euro. Nem todos os países estão em Schengen, nem todos os países estão no euro. Mas olhando para a frente, exemplos para a frente... Agora, Portugal deve estar em todos. Não deve haver cooperação reforçada, não deve haver a área da integração europeia, não deve haver projeto em que Portugal não esteja. E Portugal tira partido disso. Você há bocadinho perguntava, quais são as nossas cartas? Bem, eu acho que há muitas áreas em que Portugal trouxe mais valias para a União Europeia. Por exemplo, na dimensão externa da União, foram as presenças portuguesas com governos de cores diferentes que trouxeram relação com a África, que trouxeram relação com parte da América Latina, com particular destaque para o Brasil, que trouxeram relação com a Índia. Portanto, nós ajudamos com a nossa presença universal a alargar espaços de orientação estratégica da União Europeia. Mas fizemos mais do que isso. Nós demos valor humano. Quer dizer, se virmos a dimensão de Portugal e a história das instituições europeias, nós tivemos um presidente da Comissão Europeia 10 anos. Temos um presidente do Conselho Europeu. Temos a provedora de justiça da União Europeia. Tivemos um presidente do Tribunal de Contas Europeu. E se vir países que entraram antes e depois de nós, com a mesma dimensão ou até um bocadinho maiores, não têm nada disto. Portanto, Portugal foi capaz, nas instituições europeias, de mostrar pela qualidade.
e não vou falar do Parlamento Europeu, nem do Comitê das Regiões, nem do Comitê Económico e Social, houve muitas áreas em que os portugueses marcaram. Quando o Tiago dizia há bocadinho que há um soft power de influência portuguesa, tem também a ver com isto. Muitos dos players, muitos dos jogadores no terreno europeu, quando querem que as coisas aconteçam, pedem a ajuda de Portugal. E isso é uma coisa que nos podemos orgulhar. Significa que nós não somos os pedintes que estamos lá por empréstimo, somos uns construtores da Europa que estamos lá por mérito próprio e que ajudamos a crescer. Portanto, eu tenho uma visão otimista, quer da intervenção de Portugal nas instituições europeias e na Constituição Europeia, no passado, no presente e no futuro. Não acho que nós tínhamos que pedir nem desculpa, nem que tínhamos que ter uma atitude humilde ou modesta. Sim. Tiago, é bom para a Europa receber a Ucrânia e a Moldova, por exemplo, dentro da perspectiva de um alargamento, por exemplo, nos próximos 3, 4 anos? Bom, eu não sei se o espaço temporal para a concretização desse alargamento é de 3 ou 4 anos, mas seguramente que é do interesse da União Europeia e, portanto, também de Portugal que se concretizem estes alargamentos, não só ao leste, à Ucrânia e à Moldova, mas também aos Balcãs Ocidentais, que estão à espera há mais de 20 anos. Todos ao mesmo tempo? Não necessariamente, as situações são muito dispares, há países em condições muito diferenciadas, em estados de preparação muito diferenciados. O Montenegro está, enfim, muitíssimo avançado neste momento, há países que manifestamente não estão de todo em condições de entrar. E, portanto, não podem ser vistos em bloco, tem que ser visto um a um. Agora, é importante dar um sinal aos Balcãs, porque eles estão à espera há 20 anos, há um sentimento de frustração que se vai acumulando. Pode ser perigoso. Que pode ser perigoso, porque há outros, players internacionais com interesses naquela região. Nomeadamente a Rússia, por exemplo. A Rússia, uma grande influência turca também, e, portanto, é muito importante estabilizar a região para aquilo que é o sentimento europeu. Bom, em relação à Ucrânia, entra pelos olhos adentro, atendendo à situação de guerra que estão a viver, e que em grande parte tem a ver com a opção europeia feita pela Ucrânia, é preciso dar uma resposta à Ucrânia. E, portanto, Portugal deve ser favorável a esses alargamentos. Não deve temer os impactos económicos desses alargamentos. Esses alargamentos têm desafios, com certeza. Eu acho que é importante falar deles. Qual é o principal desafio neste caso? São muitíssimos. Para Portugal, por exemplo. Há desafios de várias ordens. Há desafios que têm a ver com o orçamento europeu, com a distribuição de fundos europeus, com os fundos da coesão. Por exemplo, qualquer um destes países são países com um PIB bastante baixo. A Ucrânia em particular, se entrar depois da guerra, já era um país bastante pobre. Enfim, quando entrar, terá um PIB bastante baixo e, portanto, grande parte dos fundos de coesão serão necessariamente, pelo menos de acordo com as regras atuais, se aplicar essas regras, serão destinados a esses países. Portanto, Portugal aí será menos beneficiário ou até deixará de ser beneficiário, eventualmente. A mesma coisa quanto à agricultura. A Ucrânia em particular é um portentado agrícola, tem 25% da superfície agrícola da Europa e, portanto, a partir do momento em que entre plenamente na política agrícola comum, isso terá um impacto gigantesco, quer no acesso dos produtos ucranianos ao mercado agrícola, quer também na absorção de fundos da PAC. Há impactos ao nível da distribuição de poder e dos equilíbrios decisórios dentro da União Europeia. A Ucrânia entrando passará a ser, no imediato, o quinto maior país, o quinto maior Estado-membro. E isso tem impacto no peso de voto no Conselho, no número de deputados europeus que terá, e, portanto, há aí uma redistribuição relativa de poder interno que é bastante, preocupante e que é bastante desafiante. Mas em termos líquidos, Tiago acha que é positivo, ainda assim, apesar destes desafios? Sim, eu acho que a União Europeia tem que se reformar para aceitar e para acolher estes países. Eu acho que tem-se falado menos disso e eu acho que é importante ter esse debate. Porque a União Europeia, com as suas regras atuais, seja financeiras, seja com as suas políticas atuais, seja com as suas regras de funcionamento e o seu equilíbrio institucional, não está preparada para passar de 27 para 30 e qualquer coisa.
E, portanto, para estes alargamentos acontecerem é preciso que os dois lados da moeda funcionem. Os dois lados da moeda aqui são o trabalho de casa dos próprios países candidatos, e nós focamos muito nisso, e se cumpram ou não os critérios de Copenhague, etc. Isso é muito importante, mas há o trabalho de casa da própria União Europeia. Nesse trabalho de casa está a incluir, por exemplo, a reforma do sistema de votação e outras, por exemplo? Necessariamente. Necessariamente as regras institucionais vão ter que se adaptar, já tiveram que se adaptar quando passámos de uma União Europeia a 12 e depois a 15 para 25 e depois 27, e vão ter que se adaptar quando passámos para 30 e tal. E há impactos, e não é só a Ucrânia, porque no fundo há aqui impactos que decorrem da entrada de um novo Estado-membro muito grande, tem peso na distribuição dos votos, quer no Parlamento, quer no Conselho, mas há impactos também da entrada de vários pequenos países. Por exemplo, nas políticas que são decididas por unanimidade, isto significa uma multiplicação de possibilidades de veto e, portanto, mais hipóteses de bloqueio. Tem impacto também na configuração da Comissão Europeia. Há muita gente que entende que 27 comissários já é demais. 30 e tal comissários seria muito mais ainda. E, portanto, os tratados, aliás, já prevêem que quando a União Europeia atingisse 27, como tem atualmente, que deixaria de haver um comissário por Estado-membro. Mas depois nunca houve vontade política para aplicar essa regra. E, portanto, nós vamos ter que reequacionar estes temas e vamos ter que falar deles. Ao contrário, houve vontade política para derrogar a Exatamente. regra. Vontade política para não aplicar a regra do tratado e para manter o sistema de que todos os Estados-membros indicam um comissário. E, portanto, eu sinto que há pouco apetite para falar disto. São questões difíceis. São questões assumidamente difíceis, mas a União Europeia tem que fazer este debate. A Comissão Europeia, esta Comissão atual, prometeu para os seus primeiros 100 dias um conjunto de estudos de impacto do alargamento nas várias políticas europeias, coisa que tem vindo a adiar, creio que dada a sensibilidade do tema, e ainda não apresentou. Para além disso, também a Comissão diz que prepara-se para apresentar uma reformulação da metodologia do alargamento, das regras quanto ao próprio alargamento, que tem bloqueios múltiplos e que tornam muito difícil este procedimento. E tem havido uma onda de propostas quanto a novos tipos ou tipos diferenciados de alargamento que possam vir a acontecer. Propostas do chanceler alemão para um estatuto de, enfim, membro observador, membro associado. Depois uma proposta franco-alemã que foi apresentada na última cimeira com os Balcãs. Entretanto, houve um non-paper também de 5 Estados-membros propondo ideias nesse sentido. Portanto, neste momento há um estado de brainstorming e de ideias a virem para cima da mesa sobre formas diferentes de concretizar o alargamento. Não é arrastar os pés também para tomar algumas decisões? Em grande medida é. Em grande medida é ganhar tempo para fazer estas reformas. Porque se uma das propostas é estes países candidatos entrarem sem, ou pelo menos durante algum tempo, sem direito de voto, ou pelo menos sem direito de veto em relação a algumas políticas. E isso mitiga aqueles problemas aquele impacto nas regras de funcionamento institucional da União Europeia, mas por alguns anos. Não é concebível que um Estado-membro assim fique para sempre. Foi, aliás, uma proposta que Zelensky já recusou liminarmente. Sim, exatamente. E, portanto, estas propostas, com a configuração que vierem a ter, no fundo, visam ganhar tempo, mas não substituem a necessidade de fazer a tal reforma das regras de funcionamento interno. Que vai ser uma forma dolorosa, com consequências que vamos ter que ter esse debate também publicamente. Eu acho que não se quer falar muito disso para não assustar as opiniões públicas, mas acho que é preciso ser transparente e dizer às opiniões públicas que, obviamente, uma Europa a 30 e tal será diferente de uma Europa a 27. Sim. E terá que haver uma redistribuição de poder relativo. E isso tem implicações sérias nestes vários domínios que eu já referi, e eventualmente noutros também. Mas temos que, de forma adulta, encarar isso. O alargamento é necessário, é um imperativo moral em relação à Ucrânia, desde logo pela situação em que se encontra, mas é, como dizem as sucessivas conclusões do Conselho Europeu, é um investimento na paz, na segurança, na estabilidade e na prosperidade da União Europeia. Há muito boas razões para fazer estes alargamentos. Como disse, todos os alargamentos passados têm sido histórias de sucesso e, portanto, há razões para acreditar que estes também serão, quer por razões económicas de alargamento do mercado único, quer por razões de estabilização da nossa vizinhança, que num tema de geopolítica e de segurança é absolutamente imperioso
garantir que, quer nos Balcãs, quer na Ucrânia e na Moldova, há uma esfera de influência europeia e não uma esfera de influência russa. Portanto, tudo isto é absolutamente crítico por razões várias, desde a economia à geopolítica, etc. Agora, vai ter impactos. Isso é indiscutível e é preciso assumi-lo de forma clara e começar a discutir esses impactos e como é que vamos reformar, alterar as nossas regras no interior da União Europeia para lidar com uma Europa que será necessariamente diferente. Como a Europa pós alargamento do Big Bang de 2004 já é muito diferente da que era antes. Carlos, não é preciso dizer a verdade, significa dizer aos portugueses que estão europeístas, segundo o Eurobarómetro, que podemos perder fundos de coesão com este alargamento, podemos ter menos voz na Europa? Se há coisa que marca a União Europeia desde o seu início é este ADN, esta genética de alargamento. Os países fundadores foram 6, né? E eles não se fecharam num clube exclusivo. Fizeram exatamente o contrário. No tratado original há um convite a outros povos da Europa A Declaração Schuman, já o disse. Que se associem aos seus esforços, que partilhem os mesmos valores, que se associem aos seus esforços. E é isto que leva que os 6 passaram a 9, os 9 passaram a 10, os 10 passaram a 12, os 12 passaram a 15, os 15 passaram a 25, os 25 passaram a 27, os 27 passaram a 28, e só não somos 28 porque um dos 27 saiu com o Brexit, não é? Bem, e portanto, evidentemente que quando olhamos para a história da Europa, que é uma história de sucesso, é uma história de alargamento. Grande parte deste debate que nós estamos a fazer hoje já se fez noutros momentos, designadamente naquele que mais nos interessa, que foi aquele em que Portugal entrou. Houve países que na altura olharam para Portugal e disseram vão concorrer com a nossa agricultura, foi o caso dos franceses, que olhavam com suspeitas para nós, têm muito atraso económico, vão ser os pobres, vamos ter que os ajudar. Tivemos esse debate em 2004 em relação ao alargamento. Com certeza tivemos recorrentemente esse debate. Agora, qual é a alternativa? A alternativa é aquela que o Tiago estava a dizer. Se nós não acolhermos esses países na nossa família, nós estamos a entregá-los nos braços dos russos. É isso? Queremos oferecer ao Sr. Putin um conjunto de países de mão beijada? E depois há aqui também uma responsabilidade histórica, quer dizer, Portugal que beneficiou da sociedade europeia quando ela precisou, quando nós quisemos entrar, eu acho que não temos agora nenhuma autoridade moral para recusar a mesma solidariedade àqueles que agora pedem entrada. E portanto, eu não tenho dúvidas que o alargamento é o processo natural, como já foi dito, um processo em que todos podemos ganhar, e é melhor do que a alternativa. Como é que Portugal contorna o facto de poder ter menos fundos, menos votos nos momentos decisivos? Agora, vamos tocar na realidade. Primeiro, dos 10 países que estão a bater à porta, só há negociações abertas com 7. Portanto, 3 estão claramente noutro patamar. Dos 7 com os quais temos negociações abertas, há casos típicos como a Turquia, que é improvável que haja qualquer evolução no curto espaço de tempo. E, portanto, eu diria que dos 7 há 3 que estão mais avançados ou que podem estar mais avançados. Montenegro? Não, o Montenegro é aquele que tem mais dossiês, mas aquele que está a fazer o drive desta aceleração é a Ucrânia, pelas razões que nós sabemos, não é? E associada à Ucrânia, a Moldova. Agora, para lá destes 3, todos os outros têm problemas. E, portanto, não vale a pena criarmos aqui a ilusão de que temos 10 países a entrar amanhã, porque isso não é verdade. Agora, destes todos, o aspecto mais delicado é a Ucrânia. Bem, mas antes disso, só uma pergunta. É possível colocar Montenegro e deixar os outros países balcânicos fora? Portugal também esperou um bocadinho pela Espanha para que a Ibéria entrasse. O problema aqui é, nos Balcãs, se ficarem todos atrelados ao mesmo comboio, pode haver impossibilidade de entrarem nos próximos 20 anos, porque há processos muito complicados. Nós tivemos essa experiência com o grande alargamento de 2004. Eu acho que isso é hoje relativamente público, mas a razão que levou a União Europeia a querer um alargamento em bloco foi porque havia alguns desses países que tinham diferentes bilaterais grandes. E como a decisão de alargamento é uma decisão por unanimidade, a União Europeia receou que se entrassem pingo a pingo, em função do seu mérito próprio, os que entrassem primeiro podiam bloquear a entrada dos segundos. E, portanto, entraram de supetão
Agora, não é um bom argumento em termos de confiança recíproca. Mesmo aí a Bulgária e a Roménia ficaram para trás. A Bulgária e a Roménia ficaram para trás, só entraram em 2007. Mas havia problemas nos outros. E em qualquer circunstância isso foi ultrapassado. Mas neste momento, adaptar a mesma regra aos Balcãs é potenciar a desconfiança e é atrasar o processo. Portanto, eu acho que é relativamente impossível manter a mesma receita. Mas, enfim, o futuro dirá. Agora, destes todos, a questão é a Ucrânia. Ucrânia, sim. A Ucrânia, eu acho que o Tiago foi muito claro naquilo que disse. A Ucrânia, eu não estou preocupado sob o ponto de vista da agricultura. Mas os franceses estão. Os franceses e os polacos, entre outros. Mas não há um problema connosco, porque o perfil da produção agrícola de Portugal é complementar da Ucrânia. A Ucrânia é sobretudo um país produtor de cereais. Nós somos deficitários aí, precisamos de comprar e, portanto, somos complementares, não somos concorrenciais. Eu não estou a antever grande problema no setor primário. Agora, estou a antever problemas orçamentais. Também na PAC, na Política Agrícola Comum, mas em todos os outros setores. Agora, esse é um problema que vai acontecer com a Ucrânia dentro ou fora. Eu acho que na conversa com o António Vitorino que tivemos aqui há uns meses, sim, abordámos isso. O problema nós temos um orçamento comunitário com 1% do produto. Temos grande parte das políticas comunitárias a precisarem de aumentos. Um exemplo concreto, que é uma migalha no orçamento comunitário, mas para as pessoas perceberem. A equipa que está a gerir o Erasmus, com base no sucesso do programa, está a pedir um aumento de dotação de 40%. Que é perfeitamente justificada. Nem sequer é um grande problema, porque estamos a falar de verbas mínimas no contexto do orçamento europeu. Agora, é impossível pegar nos diversos setores e aumentá-los em função das necessidades, porque nós, ainda que durante algum tempo continuemos a ser só 27 Estados-membros, vamos ter mais problemas orçamentais. Temos, sobretudo, 2 problemas orçamentais. Temos a segurança e a defesa, sim, que é uma área que não estava prevista nas competências comunitárias, que não tem existência orçamental e que toda a gente já percebeu, vamos precisar de investir nesse setor. E temos o pagamento do dinheiro emprestado que fizemos na altura do Covid, quando fomos aos mercados internacionais. Ainda não estamos a devolver o capital, mas temos que começar a pagar os juros. sim. E, portanto, isso é uma pressão sobre o orçamento. E, portanto, o orçamento que nós temos não vai chegar. Olha, quando o orçamento não chega, e há uma impossibilidade na legislação da União Europeia, que é não podemos ter orçamentos deficitários. Portanto, a União não pode aprovar orçamentos com mais despesa do que receita. Se o dinheiro não chega, só há 2 alternativas. Ou seja, isto é claro, ou se diminui a receita, ou se aumenta a receita, ou se diminui a despesa. Ou vai-se aos mercados. Ou se continua com roll-up, ou se continua com roll-up. Sim, mas isso há um conjunto de países que não estão muito virados para aí. Bem, não, mas há exceções quando as emergências permitem. Sim, e a segurança e a defesa pode ser um bom exemplo para isso. Mas ainda que nós tornemos a ir aos mercados, estamos a empurrar com a barriga. Sim, porque, como acabou de explicar. Porque vamos ter que pagar esse dinheiro mais tarde, não é? E, portanto, a pressão sobre o orçamento vai continuar. Olha, essa questão orçamental, eu disse há pouco e mantenho, vai ser o grande debate da Europa. Como o Tiago dizia há bocadinho, se nós pedimos mais responsabilidades da Europa, temos que lhes dar instrumentos. Não se fazem omeletes sem ovos, né? Essa é a realidade. Portanto, há aqui há um déficit de ovos. Precisamos de recursos financeiros para a Europa. Esse vai ser o grande debate. Com ou sem a Ucrânia, com ou sem o alargamento. Agora, se você me perguntar o que é que eu acho que vai acontecer no curtíssimo espaço de tempo, tem a ver com um referendo que vai acontecer no próximo mês. No próximo mês, a Islândia vai decidir se desbloqueia ou não o seu processo. E se a Islândia retomar o seu processo de alargamento, o seu processo de entrada na União Europeia, eles, em bom rigor, têm praticamente todos os dossiês fechados. Portanto, o único país que não é um dos 10, é o 11º, porque já tinha praticamente tudo negociado. Como no ciclismo vai chegar à reta da meta e vai ultrapassá-los. E vai ultrapassar todos. Portanto, a Islândia pode entrar amanhã na União Europeia se quiser e se a União aceitar, porque não há mais nada para negociar. Ainda a questão da relação da União Europeia com a Noruega também é muito interessante. Toca, mas aí... Mas a Noruega ainda não expressou essa vontade. Exatamente. A Islândia vai ter um referendo e veremos o que é que decide. Vamos a ver. A seguir, eu diria que dos 10, a Ucrânia,
a Moldova, que está de certa forma associada, e o Montenegro são os 3 com hipóteses de entrar. A Albânia está também a acelerar muito o seu processo. A Albânia está, mas a Albânia tem outros problemas, tem sobretudo grandes problemas de corrupção que minam muito o processo e que geram muitas desconfianças. Mas a Albânia é dos países candidatos também daqueles que têm mais dossiês concluídos, mas tem aqui um travão grande. Agora, se nós limitarmos estes 3, os mais prováveis, Pedro, se me perguntar se é provável que eles entrem nos próximos 3 anos, isto é, até ao final desta década... Colocar o prazo de 2030, não é? Eu tenho muita dificuldade em estabelecer esse limite. Primeiro, eu acho que tudo o que é estabelecer limites temporais arrisca-nos. Nem mesmo no caso da Ucrânia se deve acelerar, é isso? Não, eu acho que se deve acelerar. Mas uma coisa é acelerar. Outra coisa é fixar um limite temporal, porque se nós não o conseguimos cumprir, e repito que estas decisões são tomadas por unanimidade, basta que haja um Estado que coloque problemas ou que não esteja disponível para aprovar, para o processo não avançar, o sentimento de decepção, de desilusão que o Tiago há bocadinho referia a propósito dos Balcãs, que estão há 20 anos à espera, e que aconteceu com a Turquia há alguns anos atrás, quando a Turquia queria muito entrar e nós estávamos a empurrar, a adiar. E continua. Mas agora eles já não têm o mesmo interesse que tiveram no passado, por razões que nós percebemos bem. Mas eu acho que é péssimo a ideia de nós estabelecermos um limite temporal e depois não o cumprirmos. E recebê-los e dar-lhes uns direitos limitados de voto. Essa foi a sugestão do chanceler alemão, que era fazer uma coisa por etapas, mas o Zelensky disse claramente que não aceitava isso, que ele não queria ser um participante de segunda. Portanto, ele também está a fazer o seu jogo de pressão. Ele quer ser o mais rapidamente possível parte inteira do clube. Ele quer poder olhar para a Rússia e dizer: eu sou um Estado-membro da União Europeia. E, portanto, ele não está interessado em soluções provisórias que ele receia, e com alguma razão, que possam ser soluções para a eternidade. Isto é, se ele entrar com um estatuto diminuído, pode ficar assim várias décadas, e isso ele não quer. Tiago, na questão da Ucrânia, há aqui outra questão, que é, no fundo, receber no clube europeu alguém que muito provavelmente, um país que provavelmente poderá transformar-se num país num conflito congelado, tendo em conta a possibilidade do desfecho da guerra em curso. Isso não é um grande risco para a Europa? É, e idealmente não deveria acontecer, mas na verdade há um precedente, que é o Chipre. E, portanto, a Europa já criou um precedente no passado em relação ao Chipre. Mas em relação à Ucrânia, o que me parece é que quando... Sim, mas aí resolvemos só entrou metade, não é? Portanto, não entrou o país todo, não é? Certo, mas entrou ali com uma questão territorial sim. por resolver. O que depois, aliás, cria uma série de problemas na articulação com a Turquia, precisamente, etc. Mas em relação à Ucrânia, a questão da guerra e futuramente um cessar-fogo, quando ele venha a existir, da relação com a Rússia, é inevitável de colocar na mesa quando equacionamos este tema do alargamento. E eu creio que é, aliás, por isso que que há este concurso de ideias de diferentes formas de alargamento ou diferentes formas de integração europeia. Porque é mais ou menos claro que no contexto de um acordo de paz, quando ele vier a ser possível, ou de cessar-fogo, ou quando ele existir, tem que haver garantias de alguma espécie de integração europeia da Ucrânia. Fará parte desse acordo. E porque possivelmente não estaremos ainda em condições, nessa altura, de uma integração plena, de acordo com as regras atuais e, enfim, seguindo todos os procedimentos e todas as... enfim, fazer uma integração, um alargamento by the book, mas vamos ter que ter uma resposta para a Ucrânia no contexto desse acordo de cessar-fogo, e por isso é que eu acho que se tem vindo a equacionar diferentes formas de integração. Há uma área onde essa integração, me parece, vai ter que existir, e aí até me parece que não será difícil, que é justamente no domínio da segurança e da defesa, porque aí há uma conjugação de interesses. A Ucrânia vai precisar de garantias de segurança dadas pela União Europeia,
uma vez que não vai entrar na NATO, e portanto não pode ficar sozinha ali ao lado da Rússia, e portanto vai precisar que a União Europeia lhe forneça garantias de segurança. Mas a União Europeia também tem interesse neste momento, em que está a reforçar a sua dimensão de segurança e defesa, a integrar a Ucrânia com a expertise que tem. A Ucrânia neste momento é um exército poderosíssimo. Poderosíssimo, em termos tecnológicos, em termos de know-how, em termos de... Novas estratégias. Quer dizer, a Ucrânia neste momento é um player relevantíssimo no domínio da defesa e da segurança. Certo. E, portanto, equacionar um reforço no plano da defesa e segurança a nível europeu implica não pensar apenas na União Europeia, implica pensar também no Reino Unido, necessariamente, implica pensar na Noruega e implica pensar na Ucrânia. E, portanto, terá que ser encontrado, a meu ver, um formato qualquer diferenciado, tal como há para Schengen, tal como há para o Euro, etc., em termos de segurança, que integre a Ucrânia, que lhe dê garantias, mas que permita à União Europeia também beneficiar do aporte avançadíssimo neste momento, do know-how, do grande desenvolvimento que há em termos de como fazer uma guerra com a Rússia. Isso não coloca uma contradição com o seguinte: se a Europa, por exemplo, se os países membros da NATO querem afirmar um pilar europeu da NATO, em linha com o que acabámos de ouvir na Cimeira e o grande debate, depois a Europa terá um potentado militar chamado Ucrânia que não faz parte da NATO. Há aqui qualquer coisa que pode colidir. Mais uma vez, vamos ter que ter uma geometria variável. Certo. Vamos necessariamente ter que ter uma geometria variável, vamos ter que reforçar o pilar europeu da NATO. Esse pilar europeu vai ter que encontrar uma forma de trabalhar com a Ucrânia, mesmo não sendo membro da NATO. E, portanto, vamos ter que ter aqui, não será a coisa mais bonitinha, mais arrumadinha, em que todos os países estão no mesmo, exatamente todos no mesmo sistema, na mesma instituição, com as mesmas regras, mas vamos ter que encontrar, parece-me, e aí, sinceramente, não me parece que será difícil, porque ao contrário dos outros temas, da distribuição de fundos, da distribuição de poder interno, etc., aí será difícil aos Estados-membros equacionar a entrada de um país tão grande como a Ucrânia. Isso tem impactos grandes, que não são do interesse dos Estados-membros. Aqui há uma confluência de interesses. Exatamente. Os Estados-membros atuais têm interesse em ter a Ucrânia em qualquer solução de segurança europeia que venha a ser definida, e ela vai ter que ser o seu perímetro não será de todo, ou necessariamente, ou não pode ser mesmo o da União Europeia, porque vai ter que integrar o Reino Unido, que é um parceiro essencial e, aliás, com capacidade de dissuasão nuclear. Faz sentido que integre a Noruega e vai ter que integrar a Ucrânia, que neste momento está na linha da frente de como se defende um país, de como se defende uma região inteira. E esta lógica desta arquitetura variável não é inédita. O Tiago há bocadinho recordava Schengen. Em Schengen, no espaço de livre circulação, nós temos 4 Estados que não são Estados-membros da União Europeia. Temos a Suíça, é um Estado de Schengen, temos o Liechtenstein, é um Estado de Schengen, temos a Noruega, é um Estado de Schengen, e temos a Islândia, é um Estado de Schengen. Ou seja, já temos ferramentas de participação comunitária em que há Estados que não são membros da União e que participam de pleno direito. Portanto, isto não é nada de novo. E na segurança e na defesa é evidente que temos que aceitar isso. Mas onde é que vai ficar a fronteira da União Europeia se integrarmos a Ucrânia? Vai ficar em Donetsk? Vai ficar na Crimeia? Há um alargamento da fronteira, depois onde ela ficar depende um bocadinho de como se terminar este cenário de guerra, porque eu acho que a guerra vai ter que terminar mais cedo ou mais tarde. Não? Mas a questão é obviamente relevante, quer dizer, haver um conflito territorial em relação a um Estado-membro é uma questão da maior importância, porque neste momento fala-se muito do artigo 5º da NATO e da cláusula de defesa mútua, mas existe uma cláusula semelhante, que ninguém sabe exatamente como ativar e como funcionará, mas existe uma cláusula semelhante no Tratado da União Europeia. O artigo 42, número 7, tem uma cláusula de assistência mútua. E, portanto, se um país for atacado, se estiver sob ameaça, os outros devem ir em seu apoio. E, portanto, naturalmente que qualquer situação de disputa territorial, de conflito semi-congelado ou congelado ou passível de descongelar com um vizinho, é um problema. Agora,
enfim, vamos ter que viver com isso. Como no chip, daí eu dar o exemplo do chip. Mas como não no é chip se vive com ingovernável esses- porque a geometria variável versus a matemática da multiplicação dos países presentes à mesa coloca uma espécie de Babel em que cada um vai colocando as suas cartas explosivas e uma negociação torna-se quase impossível. Quer Daí dizer, a necessidade de uma reforma institucional Reforma e daí a institucional, necessidade de evidente. novas, de rever as formas de funcionamento e de Eu acho que decisão. aí a questão mais delicada é a questão da unanimidade no Conselho. O Tratado de Lisboa já reduziu significativamente as votações por unanimidade no Conselho, mas muitas outras subsistiram. Evidentemente que nós percebemos que a 6 era relativamente fácil dizer que a União tomava as decisões por consenso. À medida que os alargamentos foram sucedendo, isto foi sendo mais complicado. A 27... Mesmo a 6, durante a presença de Golo, não foi assim Sim, tão fácil. sim. Mas, enfim, isso já está na história. Houve aquela crise da cadeira vazia. Exato. Mas era mais fácil. A 27 já é muito complicado e a 37 será impossível. Nós tivemos, aliás, no passado não tão distante quanto isso, momentos em que a unanimidade era requerida e em que os Estados-membros não permitiram unanimidade, não porque estivessem contra a proposta que estava em cima da mesa, mas porque usaram esse pretexto para fazer valer uma questão bilateral. O Sr. Orbán, enquanto esteve à frente na Hungria, usou e abusou disso. Muitas vezes impediu votações por unanimidade no Conselho para ganhar margem negocial para obrigar a Comissão só para Europeia clarificar os a nossos ceder. ouvintes, o Carlos é a favor do fim da regra da unanimidade? Sou em quase tudo. Em quase tudo. Tenho muitas dúvidas em abdicar da regra da unanimidade em matéria soi-disant constitucional, isto é, nos tratados, porque eu acho que a partilha de soberania obriga a um compromisso de cada qual. Aliás, é por causa disso que não se fazem revisão de tratados, porque se percebe que é muito difícil. É cada vez mais difícil. Para o Tratado de Lisboa, que foi de certa forma o sucedâneo do Tratado Constitucional, foi uma década, foram 10 anos de negociações, não é? E Portanto, aí mantinha a questão da unanimidade. eu acho que é muito, muito complicado prescindir, porque se nós prescindirmos aí da unanimidade, estamos a admitir que um Estado-membro contra a sua vontade seja obrigado a partilhar parte da sua soberania. Eu acho que isso cria um problema descomunal. Agora, em matéria fiscal, em matéria orçamental, eu acho que há unanimidades que são indesejáveis. E o Tiago pensa sobre isto? Enfim, o meu pensamento é muito próximo. Acho que é preciso claramente transformar uma série de unanimidades em maiorias qualificadas. Certo. É preciso dar esse passo para desbloquear. Este exemplo que o Carlos dava dos vetos que não são por causa daquele processo, mas são vetos cruzados para obter ganhos de causa noutro processo em que a regra até seria a maioria qualificada, mas um Estado-membro utiliza o veto onde tem para obter ganhos noutra área. Isso é muito muito lesivo do funcionamento da União Europeia e, portanto, é preciso, enfim, não em todas, eu acho que em algumas situações a unanimidade persistirá, mas era bom que fosse grandemente eliminada e que se passasse na maior parte dos domínios para regras de Mas às vezes há caricaturas que valem como fotografias giras. Quando os gêmeos polacos estavam à frente dos destinos da Polónia, um como Presidente da República e outro como Primeiro-Ministro, a Sra. Merkel tentou um acordo entre a União Europeia e a Rússia de fornecimento de energia. E a Polónia vetou. E vetou porquê? Porque tinha havido um diferendo bilateral. Os russos tinham deixado de importar carne bovina polaca. E os polacos, para se vingarem, vetaram o acordo de energia entre a União Europeia e a Rússia para forçá-los a ceder na importação de carne bovina. Visto de fora, por um lado tínhamos um problema bilateral entre a Polónia e a Rússia de comprarem vacas, e do outro lado havia um negócio entre a União Europeia e a Rússia de importar energia. Pergunta-se o que é que a energia tinha a ver com as vacas polacas. Não tinha nada, mas como eles podiam vetar, eles exerceram o seu veto a despropósito para ganhar a alavanca O bilateral. que me leva a uma pergunta quase no final da nossa conversa, que é esta, Tiago Antunes, que é, neste contexto, como é que fica a nossa relação estratégica de longo prazo com um país que é vizinho e que faz parte da Europa, de certa maneira culturalmente, que é a Rússia? Integrando a Ucrânia, estamos cada vez mais longe da relação com a Rússia,
Nós agora estamos na tensão de querer abrir canais de comunicação outra vez com a Rússia. Como é que fica a relação? Para ser totalmente sincero, eu não sei responder a essa pergunta, mas nós vamos ter que encontrar uma resposta a essa pergunta. A pergunta faz todo sentido. A Rússia continuará, num cenário em que a guerra termine, haja um cessar-fogo, a Rússia continuará a estar lá, ao lado continuar a ser um vizinho da União Europeia. E se isso concretizar o alargamento a leste, mais vizinho ainda, não é? E, portanto, a Europa vai ter que encontrar uma maneira de viver com a Rússia, uma forma de entendimento com a Rússia. Também não sabemos que Rússia será essa. Não sabemos que continuará a ser a Rússia de Putin, será uma outra Rússia. Isso, enfim, acho que não temos dados. Ele não há de viver muito mais de 100 anos ou 120 anos. Bom, parece que ele está confiante que haja uma tecnologia qualquer que lhe permita viver para sempre. Mas enfim, eu acho que não temos dados para responder essa pergunta. Mas seguramente vamos ter no futuro que equacionar uma nova forma de relacionamento com a Rússia. A Europa já testou. O Sr. Putin esteve aqui em Mafra há uns anos. A Europa, os Estados Unidos, já toda a gente tentou formas de apaziguamento, de restabelecimento de relações com a Rússia, que resultaram naquilo que está hoje em dia à vista. E, portanto, enfim, eu creio que não é possível saber neste momento, responder neste momento a como é que será essa relação. Mas sem dúvida que vamos ter que equacionar como é que será a relação futura com a Rússia. Neste momento sabemos que a relação é total antagonismo e total... enfim, a Rússia é neste momento uma ameaça, não é só à Ucrânia, é diretamente uma ameaça à União Europeia. Mas a União Europeia quer falar com uma série de ataques híbridos. Nós não falamos tanto anos. disso, mas há uma série de ataques híbridos em território europeu que certamente, é sabido, tem em mão russa. E, portanto, há aqui quer falar com a Rússia. Uma potência hostil. Mas falar não tem um problema nenhum, certo. Porque nós não devemos falar apenas com os nossos amigos. Na diplomacia é muito importante saber falar com os inimigos. E, portanto, falar com a Rússia não significa que a Rússia passa a ser menos inimiga. Significa que nós temos um canal de comunicação com eles. Isso é absolutamente essencial. Aliás, enfim, gerou-se alguma polémica em torno disso que eu de todo em todo não percebo. Me pareceu absolutamente enfim, descabida. Porque os canais de comunicação, aliás, provavelmente deviam existir. Nunca deviam ter sido cortados. O que não significa ter uma maior proximidade com a Rússia. Significa que para muita coisa nós vamos ter que conseguir falar com eles. E portanto são temas completamente diferentes. Na diplomacia deve haver canais, aliás, eu diria, são mais importantes os canais de comunicação com os nossos inimigos ou com aqueles que não são nossos parceiros do que com os nossos aliados. Agora, neste momento a Rússia é um inimigo, não há dúvida nenhuma quanto a isso e agora, no futuro teremos que encontrar, mas eu acho que neste momento não há condições para responder a isso. Eu acho que está tudo dito. Eu também não percebi a controvérsia. Acho que António Costa teve bem quando abriu canais de comunicação. Nós temos que falar. A diplomacia é esta, a grande vantagem da diplomacia é esta. Nós vivemos tempos que são complicados. Percebemos que, por vezes, as lideranças humanas têm as suas bizarrias, mas para lá de Trump nos Estados Unidos ou de Vladimir Putin na Rússia, estes países vão continuar a existir quando eles deixarem de estar à frente dos respectivos países e, portanto, a nossa relação com esses países, com as suas estruturas liderantes, mas com as suas economias, com os seus investigadores, com a sua sociedade civil, com a sua produção cultural, vai continuar. E, portanto, nós temos que ter essas redes abertas. E eu acho que isso é fundamental. Continua Putin muito mais tempo ou não, a Rússia continua a ter uma presença na Europa. Recordamos da frase do Papa João Paulo II, que referia sempre a Europa até aos Urais. E, portanto, a ideia que eles são nossos vizinhos e que, em algumas áreas, são nossos parceiros, desde logo nas questões que têm a ver com a grande vivência internacional, as questões ligadas às mudanças climáticas, à partilha do espaço, há áreas em que nós cada vez mais nos encontramos. Para lá... Mas não queremos energia, então. Não, agora? Não, eu acho que a energia é bem-vinda. Agora, nós não podemos estar dependentes. Eu acho que a União Europeia está a fazer uma política equilibrada, geralmente a Comissão Europeia, quando não está a querer substituir umas dependências por outras. Portanto, nós aqui temos que ter aquilo que se chama em termos técnicos redundâncias. Isto é, se faltaram de um lado, temos do outro. Portanto, agora, se estamos todos dependentes, seja na produção alimentar, seja na produção energética, seja em qualquer área,
de um fornecedor, nós estamos nas mãos desse fornecedor. Nós vimos, na altura do Covid, o quão dependentes estávamos, por exemplo, em algumas áreas do mercado chinês. Portanto, isso não pode acontecer. A nossa autonomia estratégica não é apenas uma concepção militar, é também uma concepção económica, científica, de recursos humanos e, portanto, ela é muito mais vasta do que uma perspectiva estritamente militar. Muito obrigado pela vossa presença, Carlos Coelho e Tiago Antunes. Foi um gosto de falar convosco sobre este tema. O programa está disponível em podcast, na versão integral, nas plataformas digitais habituais, nos sites da Fundação Francisco Manuel dos Santos e da Renascença. Um programa com o genérico original do pianista Mário Lajinha, feito esta semana por Rui Glória, Diogo Casinha, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos ainda para mais uma conversa antes das férias. Renascença Podcast.